Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você e a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que a presença de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo esteja conosco, seja visitado pela essa presença em o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem da parte do Senhor para abençoar nossas vidas. A palavra de Deus, ela é benção. Aleluia. Que o teu coração esteja aberto para receber essa semente, porque ao cair lá, ela vai enraizar, ela vai dar frutos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre sonhos. O Senhor, ele implanta dentro de todos nós sonhos. Que se você for contar para alguém, dependendo da pessoa, vai achar que você tá doida, você tá louca, você sonha demais, que isso é impossível. E talvez a sua realidade agora é impossível sim você realizar isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que tudo tem um tempo determinado para nós aqui neste mundo. Quando Deus coloca sonhos dentro da gente, isso não quer dizer que vai ser concretizado em seguida. Há um tempo. Tem sonhos que vai ser realizado, vai acontecer anos depois. Alguns nem tanto. A palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acredito que você tem sonhos assim como eu. Sonhos que meu coração almeja constantemente. E chega um tempo que dá uma esfriada, porque a gente não está vendo aquilo acontecer. Mas eu conhecendo o Deus que eu sirvo, eu falo, Senhor, reacenda dentro de mim essa chama. Que nada, ninguém, circunstância, vem fazer eu desistir, eu descrer daquilo que o Senhor colocou dentro de mim. O Senhor vem e reacende a chama dentro de mim, para eu continuar crendo naquele sonho que está ali dentro de mim. Talvez você que vai ver e ouvir esse meu vídeo, o seu sonho depende de dinheiro, mas sua realidade hoje é completamente diferente. Seria impossível. Mas se nós servimos o mesmo Deus, nós servimos um Deus do impossível. Um Deus que faz aquilo que é impossível acontecer. E é sobre impossibilidades que eu quero te falar hoje. Não desista. E por mais que você já compartilhou com alguém, a pessoa fala que você está sonhando demais, que isso é impossível. Fecha a tua boca a partir de hoje. Não compartilha com pessoas aquele sonho, aquilo que elas não entendem. É um negócio entre você e Deus. Para muitas pessoas é loucura. Se eu chegar para certas pessoas e dizer assim, olha, Deus fala comigo, elas vão achar que eu tô doida. Deus fala? Da onde você tirou isso? Sabe por quê? Porque elas crêem em Deus, mas elas crêem no nível raso, não no nível de profundidade. Elas botaram limitações em Deus, porque elas são limitadas, elas só podem ir até um certo nível, mas Deus não, Deus ele ultrapassa. Então toda aquela pessoa que ela crê em Deus, mas ela tem nível de profundidade, ela vai entrando cada vez mais no nível de profundidade com a palavra, porque não adianta, tá? Você tem que meditar na palavra, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ver situações aqui dentro da Bíblia que era impossível que Deus fez. Esse é o Deus que eu sirvo. Se você serve o mesmo Deus, você precisa entender o seguinte, que a pessoa que está do teu lado, ela crê até no mesmo Deus que você, mas ela não tem a profundidade com Deus, ela não tem intimidade com Deus. Os sonhos que está queimando dentro de você, que Deus colocou, você crê, você acredita. Ela não. Os sonhos dela são de Deus, mas ela mata. Ela é uma pessoa abortiva, ela acaba matando. E quando alguém lança palavras para você, dizendo para você que isso aí, você está sonhando demais, que isso é impossível, e são como flechas agudas dentro da sua alma, da sua mente, do teu coração. Aquilo ali vai esfriar, vai começar a gerar espírito de incredulidade em você. Será que a pessoa não tem razão? Se você é esse tipo de pessoa, fecha a tua boca a partir de hoje. Pede o Senhor para limpar a tua alma, teu pensamento, teu coração e tirar tudo isso que entrou, que blindasse
com o sangue de Jesus, porque os sonhos que a gente de você é de Deus e você vai ver. Então tem pessoas que elas vão acreditar no mesmo Deus que você creia com a profundidade, quando tem que ser através do seu testemunho, daquilo que elas achavam que era impossível. E quando Deus realiza na sua vida, é um testemunho para aquela pessoa. Aí elas vão sentir um desejo de aprofundar nesse Deus, de entrar mais fundo nesse Deus, não botar limitações em Deus. No livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 2, vai falar de uma história de Eucana e Ana, suas duas esposas. Naquela época, era permitido que o homem ele casasse com mais de uma mulher. E quando o homem ele casava com uma mulher e ela não poderia ter filhos, porque era muito importante naquela época para o homem, não que hoje não seja, né? Porque tem muitos homens aí que para eles é muito importante eles ter suas descendências, gerar seus próprios filhos. Naquela época era muito importante. Então quando um homem casava com uma mulher e ela era estéril, não poderia ter filhos, eles casavam com outra mulher para que gerasse descendências. E aqui hoje você vai ver a história de Ana, uma mulher estéril. E você sabe perfeitamente que naquela época não tem os recursos que tem hoje. Hoje em dia tem ultrassom para saber o sexo do bebê. Hoje em dia, quando a mulher tenta engravidar que ela não consegue, tem a medicina, né, para entender o porquê daquela situação. Mas naquela época, não. Como que a mulher ia saber que ela era estéril? Só através do Espírito Santo. Então, aqui na Bíblia, você vai ver que Eucana, ele tinha profundidade com Deus, ele conhecia Deus. Então, só pôde saber que Ana era estéril através de uma revelação do Espírito Santo. Isso é a profundidade, é você descer no mais profundo da intimidade com Deus, é se alimentando da palavra de Deus, conhecendo Deus. E Eucana, ele não era um homem descrente, ele era um crente que cria na palavra de Deus. Um crente que acreditava no Senhor. Então no versículo 2 começa assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então no versículo 2 a Bíblia começa dizendo que Eucana era casado, né, com Ana e Penina. Então eu, Marcela, estudando o texto, Marcela, entendi o quê? Que a primeira esposa de Eucana era Ana. E Penina, a segunda esposa, ela só veio depois que Ana, né, não pôde ter filho. Então Eucana teve que casar com Penina para que gerasse descendência. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe diz: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então a gente entende que Eucana e sua segunda esposa Penina, eles tinham 10 filhos. Mas vamos lá. Veja bem. Aqui a Bíblia vai dizer que de ano em ano Eucana subia ao templo com as suas mulheres, seus filhos e filhas para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E naquela época eles sacrificavam animais como oferta a Deus, sacrifício a Deus. E daquele sacrifício ele tirava uma porção, ele dava para a Penina e dava para os seus filhos e filhas. Quando chegava a vez da Ana, a porção era dobrada, porque ele amava Ana. Mesmo ele sabendo que Deus tinha deixado Ana estéril. Ou seja, isso não foi um problema para Eucana. Ele amava Ana independente
se ela pudesse dar filho ou não. Então, eu entendi que ele só casou com Penina para gerar filhos, para ter descendência. E a Bíblia é clara. Ele amava Ana, ou seja, ele não amava Penina. E a Bíblia vai dizer que a Penina, ela irritava constantemente a Ana. Ela irritava a Ana. Agora analisa. A Ana e a Penina dividindo a mesma casa. Pensa, Penina constantemente metia a mão na ferida da Ana, porque o sonho da Ana era ser mãe. E ela ia lá e mexia. Então aqui, só para você ter noção, a Penina era um instrumento de Satanás. Marcela, por que Penina era um instrumento de Satanás? Porque Penina provocava a Ana. Ela irritava a Ana. Você pode ter certeza que ela jogava sempre na cara da Ana. A Penina, ela não teve um filho. Ela teve 10. Pensa como que ela estergava aquilo na cara da Ana. Olha só, eu tenho 10 filhos. Enquanto você quer ter pelo menos um e você não tem. Como que era um inferno para Ana? Só que Ana era uma mulher que ela ouvia aquilo e guardava dentro dela. E aquilo só ia amargurando, fazendo a Ana ficar triste. E quando a Penina a provocava, a Ana, ela ficava tão triste, de semblante triste, de coração triste, que ela não comia. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Satanás, ele não conhece tudo, ele não sabe de tudo, mas ele conhece o espiritual. Então Satanás, ele já via que no mundo espiritual, algo da parte de Deus para a vida da Ana estava sendo gerado, ele estava sendo movimentado. Então qual é a função de Satanás? Ele não sabe o que é, mas ele sabe que está vindo algo da parte de Deus. Então ele vai levantar seus cavalos de Troias para que impeça daquilo que ele viu acontecer na vida da pessoa. Então, Penina que era um instrumento de Satanás, porque uma pessoa que vive ali irritando a outra, que vive ali jogando na cara da outra, você pode ter certeza que é um instrumento de Satanás. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui, ó, no versículo 8, Eucana, seu marido, lhe diz: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Claro que não. Naquela época era importante também a mulher ter seus filhos, ora. Pensa a dor que era uma mulher não poder ter filho. Seria também uma humilhação. Para o homem era uma desonra, uma grande humilhação o homem não poder ter filhos. Você pensa que a mulher também não era? Só que eu vejo que a Ana aqui, ela não queria ter filhos só para dizer assim, eu não tenho um ventre estéril. Minha madre, ela não é morta, ela gera filhos. Ela não queria ter um filho para mostrar como troféu. Ana, ela desejava, ela ansiava ter um filho, ela queria ser mãe, ela queria saber o que era isso. Talvez o seu sonho não é ser mãe, é outro. E Eucana aqui, ele não entendia isso. Ele não entendia esse sentimento de Ana, porque Ana queria tanto ser mãe, porque ela se incomodava com as provocações de Penina. Ao ponto dele chegar para Ana e dizer assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que eu entendi também? Eu entendi, lendo o texto, que nem amava os próprios filhos, Eucana amava. Ele podia ter um carinho por eles. Porque se ele amasse os filhos, ele ia botar no lugar de Ana e ia entender um pouquinho da dor de Ana. Eu entendo, Ana, que seu sonho é ser mãe, porque eu sei o que é ser pai, eu amo meus filhos. Mas Eucana era egoísta. Ele amava a Ana, ele tinha todo carinho com a Ana. Deixa eu te dizer uma coisa pra você. Talvez a pessoa que mais devia te apoiar, entender seus sonhos, não te entende. Não entende você. E você fica triste com isso. Por que aquela pessoa que devia te apoiar não te apoia? Tem pessoas que para ela entender o que você está passando, os seus sonhos, ela precisa estar no seu lugar. Há pessoas que elas não precisam no teu lugar, mas elas vão te entender. Então, ações que Deus coloca dentro do nosso coração, que não é para os outros entender. Eles só vão entender quando aquele sonho se materializar, que vai ser um testemunho para você. Aí elas vão entender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, a Bíblia é clara que de ano em ano, eles iam ter o tempo para adorar e sacrificar o Senhor. Mesmo Ana, sabendo que Deus deixou ela estéril, ela ia adorar o Senhor.
E o interessante aqui, que Penina era tanto enviada de Satanás, que depois que chegava da adoração, ela irritava a Ana. Era como se, aqui não fala, mas eu, Marcelo, estou dizendo, era como se ela dissesse assim: Ana, eu não entendo por que você vai adorar Deus. Por que você fica adorando esse Deus, Ana? Olha só o seu sofrimento, Ana. Você sofre querendo ser mãe e Deus não te dá um filho. Ele poderia muito bem te dar um filho. Não foi ele que cerrou sua madre? Então ele podia abrir tua madre. E você fica aí, de ano em ano ainda, adorando esse Deus. Saindo dentro de casa aí, adorando esse Deus. Orando a esse Deus. Ah, mas você é tola, viu, Ana? Sabe? Ela provocava a Ana. Mesmo depois deles ter vindo da casa do Senhor, de uma adoração ao Senhor. Ela provocava a Ana. Talvez se fosse você diria assim: é mesmo? Quando a Penina dava na sua casa, você dava na casa da Penina. Como assim, Marcela? Veja lá. Eucana amava a Ana. A porção, quando ele ia dar, era dobrada. Ou seja, ele não amava a Penina. O amor de Eucana é todo para a Penina. Ele tinha um cuidado com a Ana, não com a Penina, né? Ele tinha todo cuidado com a Ana. Ele tinha esse amor pela Ana. Então a Ana, ela podia jogar na cara da Penina. É mesmo, Penina? Ok, eu não tenho os filhos que você tem não, que é meu sonho. Mas tu também não tem o amor de Eucana. Quando ele vai dar a porção, ele dá pra mim dupla. Pra você e pros seus filhos é uma só. O carinho, toda a atenção dele é pra mim. Mas Ana não. Ana não faz. Não é, essa não era Ana. Essa não era a natureza de Ana. Ana apenas ia guardando aqui dentro. Pensa como que estava a alma e a mente de Ana. Pensa como que estava Ana, gente, constantemente naquela casa, ouvindo a sua rival. Mas você sabe por quê que a Penina provocava tanto a Ana? Porque Deus ia abrir a madre da Ana. Deus ia dar para Ana um filho homem, um grande profeta que foi o Samuel naquela época, um grande homem de Deus. Então a Penina era usada de Satanás para fazer a Ana desistir. E aqui no versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição das tuas servas, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui, no versículo 19, você pode ler aí está escrito aqui, mais para baixo do versículo: Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eu pulei porque eu não vou ler tudo, você pode ler tudo. Ana subiu ao templo, e nesse dia Ana fez uma oração diferente de todas. Eu, Marcela, acredito que ali a Bíblia vai dizer que a Ana só mexia com os lábios, a ponto do sacerdote ele achar que ela estava embriagada, porque ele nunca tinha visto aquilo. Ana, ela não abriu a boca como de costume, falou para fora, falou em voz altiva, ela falou para dentro, só mexia os lábios. E ele achou, o sacerdote, que a Ana estava embriagada. Ali Ana derramou a sua alma. Eu acredito que ali a Ana falou assim: Deus, eu tenho raiva da Penina. Eu odeio essa mulher. Por mim, a minha vontade de matar essa mulher. Ela botou tudo para fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não opera nas nossas vidas se na nossa alma estiver cheia de imundícia, de ódio, de rancor, de ressentimento. Cheio de lixo, Deus não vai operar. A promessa só vai atrasando. Talvez aqui na vida de Ana, se ela não tivesse permitido todo o mal que a Penina fez, lançando palavras, tivesse entrado dentro dela, talvez a promessa já tinha sido concretizada antes. Talvez não. Mas eu sei que tem coisas que nós tardamos a benção porque nós não posicionamos da forma certa. É igual uma pessoa que ela não perdoa. Eu não perdoo. Deus não opera num coração desse. Deus, ele é misericordioso, pode fazer alguma coisa? Pode, mas você nunca vai entrar na profundidade daquilo que Deus tem com você. Porque o seu coração está endurecido, está cheio de ódio, de raiva.
Então, quando a pessoa libera perdão, aí sim Deus começa a trabalhar nela. Liberar perdão não é fácil. Se você não pedir a ajuda de Jesus, você não vai pedir. Você não vai pedir. Então a fala de perdão, ela traz muitas coisas ruins, ela traz doença. Fecha a porta de Deus. Sonhos que Deus botou dentro de você não vai ser concretizado. Talvez a situação que você está passando aí é tudo que Deus queria, que você liberasse perdão, que você chegasse para o Senhor, derramasse sua alma lá, Senhor, eu tô com isso dentro de mim, eu odeio, eu tô com raiva, eu tô com isso, tô com aquilo. É tudo que Deus queria, que você já fosse lá e jogasse para fora, para que você fosse limpa, purificada, para que as bênçãos do Senhor estão na sua vida. Então, Ana aqui, eu não sei quantas orações Ana fez, mas eu acredito que foi muitas orações. Essa mulher sofreu muito. Ela já sofria com esse sonho dela de ser mãe, dela não ver sendo realizado. E ela sofria 100 vezes mais com aquela mulher enviada de Satanás, atormentando ela dia e noite. Pensa! Então hoje a palavra para mim e para você, que Deus está falando é: não deixa ninguém abortar os sonhos que eu coloquei dentro de você. Esvazia diante do meu altar. Jogue para fora tudo isso que está aí dentro. A partir de hoje, fecha a sua boca. Não compartilha aquilo que eu, o Senhor, botei dentro de você com aquelas pessoas que não entendam. E que os sonhos que estão dentro de você, não botei dentro delas. Mas vem diante de mim. Fala comigo. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. O sonho da Ana era ser mãe. E o seu, qual é? Eu tenho muitos sonhos. Eu vou compartilhar só um com você. Eu tenho um sonho de ter o meu próprio carro. Aqui em casa nós temos um carro, mas quem dirige somente Fabinho. Eu não dirijo o carro, né? Eu saio junto com ele, mas ele dirige. E eu tenho a minha moto. A moto minha é de nós dois, ele pode pegar a hora que ele quiser. No entanto, ela fica comigo. A hora que eu quiser sair, eu não tenho que ligar para ele assim: olha, eu vou pegar a moto, tá? Mas eu falo: olha, velho, eu trato meu marido assim: olha, velho, eu tô saindo, vou botar o lugar assim assado. Eu quero ter um carro para mim. Meu sonho é ter meu próprio carro. Mas no momento a minha realidade passa bem longe. Tá lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é perto. Tá lá nos Estados Unidos, a distância. Que pra mim no momento é impossível. Não tem como eu ter um carro. Eu não tenho condições. Então no momento a minha realidade não tem como. Será impossível. No entanto, eu sirvo um Deus que é impossível, que faz aquilo que é impossível tornar possível. Então esse desejo continua queimando. E um dia eu vou ter meu próprio carro. E o dia que isso acontecer, eu vou gravar um vídeo e vou dizer: você lembra aquele dia que eu te disse que o meu sonho era ter um carro, mas eu não tinha, a minha realidade era outra, completamente oposta? Então, hoje a minha realidade é diferente. Hoje o Senhor me deu esse carro. Hoje eu tenho um carro, como muitos outros sonhos que eu tenho. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E como, Marcela, eu vou me alimentar esse sonho meu? Lê Bíblia. Porque você vai conhecer histórias aqui de pessoas aqui que você vai falar assim: gente, olha o que Deus fez. Olha a promessa que Deus cumprindo. Promessa é sonho, gente. Aleluia, que Deus botou no coração do seu. Tem promessa que Deus não botou no meu coração. Aí quando eu leio aqui a Bíblia, eu falo: opa, eu quero isso pra mim. Porque eu creio nesse Deus aqui do sobrenatural. Eu creio nesse Deus. Então, assim, do meu jeito, da minha forma. Mas eu creio que Deus vai abençoar muito você. Vai falar muito contigo. E mais uma vez eu quero dizer para você: a sua realidade hoje pode ser diferente. Pode ser até mesmo impossível. Eu acredito que seja impossível, assim como para mim, o meu carrinho. Mas eu creio que um dia eu vou ter ele, em nome de Jesus. Então, continua crendo. E, por favor, pare de compartilhar com pessoas que não entendem os seus sonhos. Porque talvez isso aí que Deus botou dentro de você é com você e Deus. Ele quer que quem creia é você. Ele quer que você se alimenta disso, não é os outros. Às vezes a gente vai compartilhar algo com alguém, que é os nossos sonhos, e aquela pessoa vai ficar feliz. Ela vai te incentivar. Continua sonhando, meu irmão. Continua sonhando, minha irmã. Porque nós servimos um Deus que tudo pode. Um Deus que é dono do ouro e da prata. Aleluia. Marcela, o meu sonho é questão mesmo, tem que ter dinheiro, não tem no momento. Deixa eu te dizer uma coisa pra você. Eu já vi tanto testemunho assim, que Deus, Ele usa aquele que tem condições para abençoar aquele que não tem.
Então, meu irmão, minha irmã, se chegou o tempo de Deus, desse sonho ser concretizado na tua vida e for bem material, vai acontecer. E se não for também, não precisar de dinheiro, vai acontecer. Mas se não é o tempo, apenas confia no Senhor. Pede ao Senhor, Senhor, me ajuda a crer cada dia mais no Senhor. Renova minha fé para que eu continue crendo, acreditando nas suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.